Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas perturbadora. Você confiaria sua família, seus filhos e seu sono a uma casa construída às margens de um rio antigo? Daqueles rios silenciosos durante o dia, mas que à noite parecem respirar, se mover e observar tudo ao redor? Porque a história que você vai ouvir agora não é apenas uma lenda qualquer. Ela atravessou gerações, estados inteiros do Brasil e continua sendo sussurrada com medo por quem vive perto da água. Hoje, nós vamos entrar fundo em um dos relatos mais assustadores do folclore brasileiro: a lenda da cobra que mama. Fique comigo até o final, porque o que começa como superstição termina em algo difícil de explicar racionalmente. No interior do Brasil, rios nunca foram vistos apenas como cursos d'água. Para os ribeirinhos, eles são vivos, antigos, conscientes. O rio Paraíba, assim como tantos outros, carrega séculos de histórias, tragédias, mortes e segredos. Pescadores mais velhos dizem que a água reconhece quem a respeita e pune quem não respeita. Há noites em que o rio fica parado demais, silencioso demais, como se estivesse esperando algo. Nessas noites, ninguém se aventura a remar ou pescar sozinho. É exatamente nesse cenário que surgem os primeiros relatos da criatura. Os relatos mais antigos falam de movimentos estranhos na água, sempre à noite. Redemoinhos lentos se formam sem vento algum. A superfície do rio se eleva como se algo gigantesco estivesse passando logo abaixo. Alguns pescadores juram que seus barcos balançaram violentamente, mesmo sem correnteza. Outros afirmam ter visto uma sombra comprida cruzando o rio inteiro em segundos. E todos descrevem a mesma sensação, um medo instintivo, primitivo, como se o corpo reconhecesse o perigo antes da mente. Com o passar dos anos, os relatos começaram a coincidir em detalhes assustadores. Não se tratava de uma cobra comum. Segundo testemunhas, a criatura era grossa como um tronco de árvore antiga, longa como vários barcos alinhados. Mas o que realmente gelava o sangue era sua cabeça. Muitos afirmavam que ela se assemelhava de um boi, focinho largo, olhos fundos e escuros, e algo parecido com chifres curtos. Alguns diziam que seus olhos brilhavam no escuro. Outros juravam ter visto fumaça sair de seu rosto, como se estivesse queimando por dentro. Não eram apenas visões. Durante a madrugada, moradores próximos ao rio relatavam sons graves, semelhantes a mugidos abafados, ecoando pela água. Os cães latiam desesperados, galinhas se agitavam nos galinheiros e crianças acordavam chorando sem motivo aparente. Curiosamente, esses sons cessavam antes do amanhecer. Quem ousava ir até a margem do rio encontrava apenas silêncio e marcas estranhas na lama. Foi então que a lenda tomou um rumo ainda mais perturbador. Famílias simples, que viviam da pesca e da água do rio, começaram a notar algo inexplicável com seus bebês. Crianças saudáveis, bem alimentadas, de repente começavam a definhar. Emagreciam rapidamente, choravam durante a noite e pareciam cada vez mais fracas. As mães juravam que o leite não havia secado. Tudo parecia normal, menos a criança. Em comunidades onde não havia médicos, o conhecimento vinha das parteiras e das mulheres mais experientes. Foram elas as primeiras a desconfiar que aquilo não era doença. Segundo essas mulheres, quando um bebê mama, mas continua fraco, algo está errado. Algo está roubando aquele leite. E então surgiu a suspeita mais assustadora de todas. A cobra encantada estava visitando as casas durante a noite. Os relatos dizem que a serpente não arrombava portas nem fazia barulho. Ela subia pelas paredes externas, entrava pelo telhado, descia pelo forro e alcançava o quarto como se conhecesse perfeitamente o caminho. Nenhum objeto caía. Nenhum som acordava a família. Era como se todos estivessem sob algum tipo de encantamento. Segundo as testemunhas, a cobra se aproximava da cama com movimentos lentos e calculados. Com extremo cuidado, afastava o bebê do peito da mãe sem despertá-la. Em seguida, colocava a ponta do próprio rabo na boca da criança, fazendo com que ela continuasse sugando. Enquanto isso, a criatura passava a mamar diretamente no seio da mulher. E aqui surge um detalhe inquietante. Dizem que a cobra sabia exatamente quanto sugar, deixando a mãe viva, mas exausta. Alguns relatos afirmam que a cobra permanecia ali por horas. O quarto ficava gelado. O ar parecia pesado. Quem presenciou a cena descreve um medo paralisante, incapaz de gritar ou se mover. A criatura só se retirava quando os primeiros sinais do amanhecer surgiam, arrastando seu corpo pesado de volta ao rio.
Muitos pais só descobriram o que estava acontecendo quando decidiram fingir dormir. Escondidos na escuridão, viram a cobra surgir. Alguns entraram em choque. Outros desmaiaram de medo. Há relatos de homens que nunca mais conseguiram dormir em uma cama depois disso. A imagem da criatura mamando se tornava um trauma permanente. Depois disso, começaram os rituais de proteção. Facas cruzadas sob o berço. Garrafas de vidro cheias de água. Objetos de ferro espalhados pelo quarto. Rezadeiras eram chamadas. Benzimentos eram feitos. Algumas famílias juram que isso afastava a criatura. Outras dizem que nada funcionava. Em algumas versões da história, o pai decide enfrentar a cobra. Armado com um facão ou enxadão, ele espera a próxima visita. Quando a criatura aparece, o ataque é brutal. Há relatos de sangue escorrendo pelo chão, da cobra se debatendo violentamente e de um cheiro forte tomando conta da casa. Em certos casos, após a morte da serpente, o bebê começava a se recuperar rapidamente. Mas nem sempre o final era feliz. Muitos afirmam que matar a cobra trazia consequências terríveis. Enchentes fora de época, mortes na família, colheitas perdidas, doenças repentinas. Segundo os mais antigos, a cobra não era apenas um animal, mas um ser encantado, ligado ao equilíbrio do rio. Mexer com ela era mexer com forças antigas. Por medo, muitas famílias abandonavam tudo. Casas, plantações, histórias. Preferiam recomeçar longe do rio a conviver com aquela ameaça invisível. Até hoje, há ruínas de casas antigas às margens de rios, que ninguém consegue explicar porque foram deixadas para trás. O mais assustador é que essa história não pertence a um único lugar. Relatos quase idênticos surgem em diferentes estados do Brasil, sempre perto de rios grandes. Pessoas que nunca se conheceram descrevem a mesma criatura, o mesmo comportamento, os mesmos efeitos sobre os bebês. Coincidência? Ou algo muito mais antigo? Até hoje, moradores ribeirinhos evitam falar sobre a cobra que mama. Alguns acreditam que mencionar a lenda atrai a criatura. Outros juram que ela ainda existe, esperando casas próximas à água e recém-nascidos indefesos. E agora eu te pergunto, isso é apenas uma lenda, ou algo que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu? Na próxima parte, nós vamos entrar nos relatos mais modernos, nas possíveis explicações, nos registros históricos e no motivo pelo qual essa história continua viva até hoje. Se você já ouviu algo parecido na sua cidade, deixa nos comentários. E se você gosta desse tipo de narrativa que mistura medo, mistério e relatos reais, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque perto de rios antigos, nem tudo é imaginação. Engana-se quem acredita que essa lenda ficou presa ao passado. Mesmo em décadas mais recentes, moradores de regiões ribeirinhas continuam relatando acontecimentos estranhos. Casas simples, agora com energia elétrica e televisão, ainda são palco de histórias inquietantes. Algumas mães afirmam acordar com o corpo exausto, como se tivessem passado a noite inteira acordadas, mesmo sem lembrar de nada. Bebês continuam chorando sem explicação, recusando alimento durante o dia, como se algo já os tivesse saciado ou drenado durante a madrugada. O que mais chama a atenção nesses relatos modernos é a repetição exata dos sinais. Sempre a proximidade com rios grandes. Sempre recém-nascidos. Sempre noites silenciosas demais. Sempre o cansaço extremo das mães. E sempre o medo inexplicável de dormir. Alguns pais relatam que mesmo sem nunca terem ouvido falar da lenda, começaram a desconfiar que algo visitava a casa à noite. O medo surgia antes mesmo da explicação. Muitos moradores descrevem a mesma sensação. Ao apagar as luzes, o ambiente parece mudar. O quarto fica pesado. O silêncio se torna ensurdecedor. Há quem diga que sente um cheiro estranho, parecido com terra molhada misturada com algo azedo. Outros relatam a sensação de olhos observando do escuro, vindos do teto ou do canto do quarto. O medo não vem como um susto, mas como uma certeza silenciosa de que algo está ali. Em algumas histórias, surgem marcas que não deveriam existir. Lençóis molhados sem explicação. Pegadas na terra ao redor da casa, longas e arrastadas. Telhas fora do lugar. Forros levemente deslocados. Em casos mais raros, mães relatam marcas roxas nos seios, como se algo tivesse sugado com força excessiva. Médicos, quando existem, não conseguem explicar. Curiosamente, quando esses relatos chegam a autoridades locais, quase sempre são ignorados.
Policiais atribuem a superstição. Médicos falam em desnutrição, anemia ou problemas hormonais. Mas nenhum deles consegue explicar por que tantas histórias diferentes seguem exatamente o mesmo padrão, mesmo em regiões distantes entre si. O assunto acaba sendo abafado, tratado como vergonha ou delírio coletivo. Em muitas comunidades, falar sobre a cobra que mama é considerado perigoso. Acredita-se que mencionar o nome da criatura atrai sua atenção. Por isso, os relatos costumam ser contados em sussurros, longe das margens do rio e longe das crianças. Algumas pessoas se recusam a gravar entrevistas ou a repetir a história em voz alta, afirmando que já sofreram consequências depois de falar demais. Segundo rezadeiras e líderes espirituais locais, a cobra que mama não é apenas um animal físico. Ela seria um espírito encantado do rio, uma entidade antiga que existe desde antes da chegada dos homens. Seu papel seria manter o equilíbrio, mas, quando o rio é desrespeitado, poluído ou explorado em excesso, a criatura passa a agir de forma agressiva, buscando alimento onde não deveria. Dentro dessa interpretação espiritual, o leite materno representa a vida, a continuidade, a energia vital. Ao sugar esse leite, a cobra não estaria apenas se alimentando fisicamente, mas absorvendo força, juventude e vitalidade. Por isso, os bebês enfraquecem e as mães adoecem. Não seria um ataque aleatório, mas um ritual antigo, quase como um pagamento forçado ao rio. Em algumas regiões, foram resgatados rituais antigos para afastar a criatura. Benzimentos específicos feitos antes do pôr do sol. O uso de sal grosso espalhado próximo às portas. Ramos de arruda e guiné pendurados no quarto. Em certos lugares, recomendava-se nunca dormir com a porta totalmente fechada, para não prender a entidade dentro da casa. O ferro aparece repetidamente como elemento de proteção. Facas, tesouras, pregos e ferraduras eram colocados próximos ao berço. Alguns afirmam que o reflexo da lua nesses objetos afastaria a criatura. Outros dizem que o ferro quebra o encanto e revela a cobra como ela realmente é, tornando impossível sua aproximação silenciosa. Antes das supostas visitas da cobra, animais costumam agir de forma incomum. Cães uivam e se escondem. Gatos se arrepiam e encaram o teto. Galinhas se agitam sem motivo. Esses sinais são interpretados como avisos. Quem ignora, segundo a crença popular, acaba sofrendo as consequências. Alguns pesquisadores tentaram explicar a lenda de forma racional. Falam sobre grandes sucuris, jiboias ou até distúrbios do sono, como paralisia noturna e alucinações. No entanto, nenhuma dessas explicações responde a todos os detalhes. Cobras comuns não entram silenciosamente em casas, não sobem em cama sem acordar ninguém e, muito menos, realizam comportamentos tão específicos e repetitivos. É verdade que o medo coletivo fortalece histórias. Mas também é verdade que lendas só sobrevivem quando encontram algum tipo de base na realidade. Se fosse apenas imaginação, por que tantos relatos semelhantes surgiriam ao longo de séculos? Por que sempre os mesmos sinais? Por que sempre a mesma criatura? Há relatos de famílias que zombaram da lenda, acreditando que tudo não passava de superstição. Em muitos desses casos, coisas estranhas começaram a acontecer logo depois. Doenças súbitas. Acidentes domésticos. Pesadelos recorrentes envolvendo cobras gigantes e água escura. Coincidência ou consequência? Ninguém sabe ao certo. Muitas mães afirmam sonhar repetidamente com uma cobra grande, pesada, que se aproxima lentamente. Nos sonhos, elas tentam gritar, mas não conseguem. Acordam suadas, cansadas e com uma sensação de perda. Para os mais antigos, esses sonhos são sinais claros de visita espiritual, não apenas imagens da mente. Em algumas comunidades, existe uma regra não escrita: respeitar o rio para não despertar o que vive nele. Não pescar em excesso. Não jogar lixo. Não construir casas muito próximas da margem. Quem segue essas regras afirma nunca ter tido problemas. Quem ignora, dizem, acaba pagando um preço invisível. E quanto mais a gente investiga essa lenda, mais difícil fica separar mito e realidade. Na próxima parte, vamos entrar nos registros históricos, em relatos coletados por folcloristas, em comparações com lendas semelhantes de outros países e no motivo pelo qual a cobra que mama parece existir em tantas culturas diferentes. Se você está acompanhando até aqui, continua comigo, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais esse mistério que atravessa séculos. Muito antes da internet,
da televisão e até mesmo de registros escritos acessíveis, a lenda da cobra que mama já circulava de boca em boca. Folcloristas que percorreram o interior do Brasil no século XIX e início do século XX registraram versões quase idênticas da história. Em diários de viagem, relatos mencionam uma serpente encantada que visitava casas ribeirinhas e enfraquecia crianças. O mais impressionante é que esses registros surgem em estados diferentes, escritos por pessoas que jamais tiveram contato entre si. Desde as civilizações mais antigas, a cobra ocupa um papel simbólico poderoso. Ela representa vida e morte, cura e destruição, proteção e ameaça. Em muitas culturas, serpentes estão ligadas à fertilidade, à energia vital e à renovação. Quando associada ao leite materno, símbolo máximo de nutrição e continuidade da vida, a imagem se torna ainda mais perturbadora. Não é apenas um ataque físico, mas um ataque direto ao ciclo da vida. Curiosamente, histórias semelhantes existem fora do Brasil. Em partes da África, há relatos de serpentes espirituais que sugam a energia vital de crianças. Na Índia, lendas falam de nagas que se aproximam de casas durante a noite para se alimentar da força humana. Em regiões da Europa rural, histórias antigas mencionam criaturas reptilianas que trocam bebês de lugar ou sugam sua vitalidade enquanto dormem. Os detalhes mudam, mas o padrão permanece assustadoramente parecido. Como explicar que povos tão distantes compartilhem narrativas tão semelhantes? Alguns estudiosos acreditam que essas histórias fazem parte de uma memória ancestral coletiva. Um medo antigo, herdado de tempos em que humanos conviviam com grandes predadores e forças naturais incontroláveis. Outros defendem que essas lendas são alertas simbólicos, criados para proteger comunidades vulneráveis de perigos reais, como animais, doenças ou invasões noturnas. Em algumas versões mais antigas da lenda, a cobra surge como punição. Diz-se que ela aparece em casas onde houve algum tipo de desrespeito, promessas quebradas, traições, abusos ou desonra. A criatura não atacaria aleatoriamente, mas escolheria suas vítimas. Essa interpretação transforma a cobra em uma espécie de juíza silenciosa, que cobra um preço invisível por erros cometidos. Lendas como essa também funcionam como mecanismos de controle social. Elas reforçam comportamentos considerados corretos dentro da comunidade. Respeitar o rio, cuidar da família, ouvir os mais velhos. Quem ignora esses valores acaba associado ao castigo. Assim, o medo se transforma em uma ferramenta poderosa para manter tradições vivas. Alguns relatos vão além da observação silenciosa. Há histórias de pessoas que afirmam ter ficado frente a frente com a cobra. Elas descrevem um olhar profundo, quase consciente, como se a criatura entendesse perfeitamente o que estava fazendo. Nessas histórias, a cobra não demonstra agressividade imediata. Pelo contrário, age com calma assustadora, como se soubesse que o medo humano já era suficiente para dominá-lo. Um detalhe comum nesses encontros é a incapacidade de se mover. Pessoas relatam que tentaram gritar, correr ou atacar, mas o corpo simplesmente não respondia. Esse estado pode ser interpretado como paralisia do medo, mas também como algum tipo de influência sobrenatural. Para os moradores mais antigos, a cobra teria o poder de segurar a pessoa, impedindo qualquer reação. Independentemente do que aconteça dentro das casas, todos os relatos concordam em um ponto. A cobra sempre retorna ao rio antes do amanhecer. O rio é sua origem e seu refúgio. Nunca há registros confiáveis da criatura sendo vista longe da água durante o dia. Isso reforça a ideia de que ela faz parte daquele ambiente, quase como uma extensão do próprio rio. Em muitas culturas, rios representam fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. São lugares de passagem, transformação e mistério. A cobra que mama seria, então, uma guardiã dessa fronteira, transitando entre o físico e o espiritual conforme a noite cai. Essa interpretação ajuda a explicar por que ela só aparece em horários específicos e em condições específicas. Há relatos de homens que tentaram seguir a criatura após sua retirada. Nenhum deles teve um bom final. Alguns se perderam na mata. Outros afirmam ter visto coisas impossíveis, como o rio abrindo para a passagem da cobra. Há quem diga que esses homens nunca mais foram os mesmos, passando a viver reclusos, em silêncio, como se tivessem visto algo que não deveria ser visto. Mesmo quando a cobra não retorna, o trauma permanece. Crianças que sobreviveram aos supostos ataques cresceram ouvindo a história de como quase morreram. Muitas desenvolveram medo de água, pesadelos recorrentes ou sensação constante de perseguição.
O impacto psicológico atravessa gerações, reforçando ainda mais a força da lenda. O fato de essa lenda sobreviver quase exclusivamente pela tradição oral é ao mesmo tempo o que a enfraquece e o que a fortalece. Não há provas físicas definitivas, mas há milhares de testemunhos. E quando tantas vozes diferentes contam histórias tão semelhantes, ignorá-las completamente talvez seja um erro. Para muitos ribeirinhos, o medo da cobra que mama não é aprendido, é herdado. Crianças crescem ouvindo alertas, histórias sussurradas e regras silenciosas sobre o rio. Mesmo quem nunca viu nada estranho aprende a respeitar, a manter distância e a nunca desafiar aquilo que vive nas águas. E conforme nos aproximamos do final dessa investigação, uma pergunta se torna inevitável. Se essa criatura nunca foi provada, por que tantas pessoas continuam acreditando nela? O que mantém viva uma lenda por tanto tempo? Na parte final, vamos reunir tudo o que foi apresentado, refletir sobre o significado profundo dessa história e entender por que para muitos, a cobra que mama nunca deixou de existir. Depois de percorrer tantos relatos, versões e interpretações, fica impossível afirmar com total certeza onde termina a lenda e onde começa a realidade. A cobra que mama vive exatamente nesse espaço indefinido, onde a razão não consegue explicar tudo e o medo preenche as lacunas. Para quem nunca viveu perto de um rio antigo, tudo isso pode soar como exagero. Mas para quem cresceu ouvindo essas histórias, o perigo é tão real quanto a correnteza da água. Lendas não sobrevivem por acaso. Elas atravessam gerações porque carregam algo que faz sentido para quem as vive. No caso da cobra que mama, esse algo é o medo de perder o que se tem de mais precioso: os filhos, a saúde, a segurança do lar. Quando uma história toca nesse ponto sensível, ela cria raízes profundas, difíceis de arrancar. Para muitos estudiosos do folclore, o medo não é apenas algo negativo. Ele também protege. Ele ensina limites, reforça cuidados e impede que certas regras sejam quebradas. Talvez a cobra que mama exista justamente para lembrar que o rio deve ser respeitado, que a noite guarda perigos e que nem tudo pode ser controlado pelo ser humano. Mais do que a própria cobra, o verdadeiro protagonista dessa lenda é o rio. Ele aparece como fonte de vida e ameaça, como caminho e armadilha. O rio alimenta, mas também cobra. Ele observa silencioso enquanto gerações inteiras passam por suas margens. E talvez a cobra seja apenas a forma que o medo encontrou de dar rosto a essa força invisível. Mesmo em tempos modernos, com tecnologia, ciência e informação ao alcance de todos, a lenda continua viva. Isso acontece porque no fundo, ainda somos vulneráveis. Ainda tememos a noite, o desconhecido, aquilo que não conseguimos ver. E enquanto existirem rios antigos, casas isoladas e histórias mal explicadas, a cobra que mama continuará sendo lembrada. Em muitas comunidades, o silêncio é a principal defesa. Não falar, não provocar, não desafiar. Acredita-se que o respeito vem da cautela. Para essas pessoas, negar a existência da criatura não é coragem, é imprudência. E por isso a lenda continua sendo passada em voz baixa, como um aviso, não como entretenimento. Mesmo quem nunca viu a cobra carrega seus efeitos. O medo da água à noite. A preocupação excessiva com recém-nascidos. A sensação de que algo pode acontecer quando o silêncio é profundo demais. Essas marcas invisíveis mostram que a lenda não precisa ser real para causar impacto. Basta ser acreditada. Afinal, a cobra que mama existe? Ninguém conseguiu provar. Mas também ninguém conseguiu provar que não existe. Entre relatos, coincidências e histórias repetidas ao longo de séculos, a dúvida permanece. E talvez seja exatamente essa dúvida que mantém a lenda viva. Agora eu te pergunto, se você morasse às margens de um rio antigo, conseguiria dormir tranquilo depois de ouvir tudo isso? Ignoraria os avisos ou tomaria precauções? Essas histórias continuam sendo contadas porque alguém, em algum lugar, acredita que viveu algo inexplicável. Se na sua cidade existe alguma história parecida, se você já ouviu falar da cobra que mama ou de alguma lenda semelhante, escreve aqui nos comentários. Seu relato pode ajudar a manter viva a memória dessas histórias que atravessam gerações e que muitas vezes nunca chegam aos livros. Se você gosta de narrativas profundas, cheias de mistério, folclore e relatos que desafiam a lógica, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui nós continuamos explorando histórias que muitos tentam explicar, mas ninguém consegue provar. E lembre-se, perto de rios antigos, o silêncio nunca é vazio.
Ele pode estar apenas escondendo algo que prefere não ser visto.